Sam, eu primeiro queria te agradecer a tua disponibilidade. Você tem experiência nessa área com crianças, e aí eu tive pensando esses dias, além de tudo que a gente tem falado do campo de vista da saúde, médico, de tecnologia, de educação, que são as outras lives que virão aí, o pessoal pode ficar ligado no meu Instagram, no LinkedIn, no Facebook, depois a gente também está postando no meu canal Maia Veloso, tudo Maia Veloso, tá, gente? No YouTube também. E as crianças, a gente nesse momento, a gente tem que ter muita paciência, né? Porque elas Nossa, estão longe dos avós, longe do convívio com os colegas, os coleguinhas na escola, longe das professoras queridas, longe do lúdico que ela está habituada numa rotina dela importante. E diante de uma situação que, por mais que se explique, e sempre os pais, aí eu vou validar isso com você, claro, devem falar a verdade, né? De um jeito empático, acho que nunca as nossas habilidades essenciais tiveram uma oportunidade como essa de serem colocadas em prática. A empatia, a escuta ativa, esse gerenciamento emocional para resolver problemas complexos, e nós estamos diante de um cenário complexo, né? E as crianças, elas vão guardar isso na memória delas, porque esse, sem dúvida, vai ser um dos grandes eventos desse século, né? Nós estamos diante de uma geração que todos nós vamos guardar, né? Mas falando particularmente das crianças. E aí eu estava vendo uma pesquisa que vocês me passaram, que é o Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância em Harvard, que orienta que esse momento para todos nós é um momento, como eu estava falando, por coincidência, de ampliar as nossas habilidades e os limites das nossas capacidades criativas. Haja criatividade. Nossa, bote criatividade nisso. Mas, assim, eu te agradeço, né, pelo convite. Eu acredito que essa sua iniciativa, né, de fazer essas lives e convidar pessoas para conversar sobre o que a gente está vivendo é maravilhoso, né? Porque as pessoas precisam Sim, de de orientação. informação e a gente precisa se comunicar. A gente precisa dividir. E aí, falando sobre... Exatamente, né? E falando sobre nossas crianças, né? Esse é um momento muito desafiador, né, para todos nós, para todas as famílias. E as crianças especialmente, porque elas são tão pequenas, né? E elas têm uma dificuldade de entender tudo isso que está acontecendo, né? Então, por isso a gente está aqui para dar algumas dicas, algumas orientações de como se comunicar com esses pequenos, né? E de como adaptar a nossa rotina da melhor forma possível. Sim, sim, sim. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? Todo mundo, boa tarde, gente, né? E é falar que todas as crianças, né, independentemente da classe social, das condições físicas, econômicas, psicológicas, cognitivas, enfim, né, independentemente de como é o seu desenvolvimento ou da faixa etária, todas as crianças, elas precisam de algum tipo de atenção, né? Elas precisam de uma atenção. E a gente precisa entender que cada faixa etária tem um jeito diferente de lidar, né? Cada faixa etária tem um jeito diferente de lidar e demanda uma atenção diferente. Por exemplo, né, os nossos bebês, eles precisam da nossa atenção inteira, né? A gente precisa dessa atenção completa. É uma atenção plena, né? Atenção plena, exatamente. Crianças de 1 e 2 anos de idade, elas precisam explorar o mundo, né? Elas estão aprendendo a explorar. E aí o desafio, né, Maia? Sim. Como explorar o mundo entre 4 paredes. 40 metros, entre 4 paredes. É um grande desafio, né? E aí, como você falou, né, a gente precisa explorar todas as nossas capacidades mentais e criativas para proporcionar isso para essas crianças, né? Crianças de 3, 4 anos, elas estão aprendendo, né, que existe um mundo lá fora, né, e que existe regras que precisam ser respeitadas. Elas estão começando a entender que existe o que é certo e o que é errado. Agora você imagina, né? Você em casa o tempo inteiro, né? E essa criança cheia de energia para os pais estabelecerem esses limites, essas regras e ensinar para a criança que aqui não pode tudo não,
É a sabe? questão do limite, né? Tudo muito tênue. E ao mesmo tempo, eu vi que você, didaticamente, muito obrigada por isso, está começando por faixa etária. Lidar com limites e também as frustrações em várias fases. A frustração, ela nos acompanha, né? A vida inteira. Isso, Mas no caso da justamente. infância, como é lidar com isso? Estabelecer um limite dentro de um cenário em que você tem que ser empático, o pai e a mãe, em que você tem que falar a verdade, que você tem que encontrar uma forma de dizer e de explicar. Como é que se faz isso, Sâmia? É um grande desafio, né? Eu acredito que até para estabelecer um limite, para você comunicar à criança alguma coisa que pode ou não pode fazer, é importante ter empatia, né? Uhum. Ser criança no mundo não é fácil, porque a gente entra no mundo onde está tudo pronto, onde está tudo já feito e Sim. as regras já estão ali postas, né? Então, é ter muita empatia com essa criança, não no sentido de brigar, de gritar, né, ou de fazer alguma violência física contra essa criança, mas de explicar, né, de dialogar, de conversar e mostrar as consequências do que ela está fazendo, de cada comportamento que ela está fazendo. É. Existe uma abordagem muito interessante que é a educação positiva, que eu acredito muito, né, na educação positiva, que ela fala muito sobre o equilíbrio, né, o equilíbrio entre o amor e os limites. Não, nenhum dos dois pode estar indo demasiado. Interessante Não, porque não pode haver um O Edu perfeito. Cadu, que está aqui falando com a gente, eu vou já procurar responder todas as perguntas, mandem, que a Sâmia vai responder para vocês. Já tem algumas, mas por coincidência essa tem a ver com o que estamos falando. Ele disse: castigo funciona? É, depende muito de como e da faixa etária. Tem algumas coisas que algumas crianças elas não conseguem compreender, sabe? Depende muito da capacidade que a criança tem de entender. Por exemplo, existe aquele famoso, né, cadeirinha do pensador, um tempo de pensar, Tirar alguma coisa o que eles mais gostam funciona? O Edu continua fazendo questionamentos assim. importantes, né? Sim, em alguns casos funcionam sim. Depende muito de como a criança compreende aquilo, sabe? A gente tem Uhum. que entender, tem que se perguntar, minha criança, ela consegue entender isso? Ela tem essa capacidade cognitiva? Né? Ela já tem essa maturidade, sabe? Sim. Então, vale a pena sim, se a criança, ela já consegue compreender, né? Então, vale a pena você botar ela na cadeirinha do pensador, até para se acalmar, né? A criança ela tá com O que, raiva, faz eu alguma ia até te coisa. perguntar isso. O que funciona? A gente está falando de coisas que funcionam sempre, no normal, na rotina. Isso vai funcionar num período em que as crianças vão ter que ficar mais tempo dentro de casa, num tempo que a gente nem pode prever? Ou muda Uhum. alguma coisa? Porque na rotina é uma coisa. Imagina, a gente está passando por um momento de estresse e a criança, e já já a gente vai entrar nas crianças hiperativas, as crianças com espectro de autismo Sim, também, né? Porque você está dando uhum. dicas, reflexões de como lidar com essa criança nesse momento. Então, tudo que a gente está dizendo funciona num período longo de quarentena, como que se mostra, que certamente iremos enfrentar? Sim, a gente precisa entender, né, que antes de tudo, antes de fazer alguma coisa sobre castigo, alguma punição, alguma coisa, existem outras opções, sabe? Uhum. Existem outras coisas que a gente pode fazer. Vamos falar primeiro sobre isso, aí depois a gente fala sobre Sim, isso, sim, né? sim, sim. Sobre castigo, alguma coisa assim. Porque existem cartas na manga que a gente pode ter para ajudar nessa rotina, Pois né? ajuda, Uma fala das aí. coisas, isso, uma das coisas é questão da rotina. Né? Nunca foi tão necessário estabelecer uma rotina com as crianças, né? A Ao gente contrário acabou do de que se sair, pensa, né? É, ao contrário do que exatamente, se né? pensa, porque Então, assim, a gente fica falando, não é sobre férias. Algumas escolas estão mandando as atividades, mandaram até um certo período e se organizaram para isso, porque os professores, na verdade, entraram em acordo com o sindicato por 10 dias de férias, né? Mas as escolas que se organizaram, e a maioria fez isso, conseguiu enviar, então dá para estabelecer uma rotina. Se a escola enviou essa tarefa, se a escola não enviou, vamos criar uma tarefa, seria isso? sim, exatamente, né? A gente está aí, a gente acabou de sair da adaptação escolar, né? A adaptação escolar é um desafio. As crianças começaram a se acostumar com a ideia de ir para a escola todos os dias. Isso por quê? Porque houve rotina.
né? Todos os dias a criança estava indo para a escola. Agora é um novo desafio, é uma outra adaptação, que é o de ficar em casa, né? Que é a Sim. quarentena, o isolamento social. Então, como a criança também vai se acostumar a isso, né? Não vai ser uma coisa extremamente harmoniosa, 100% da paz e tudo, porque existem conflitos, né? Mas a gente pode fazer, enquanto família, rotina, estabelecer rotina, sabe? E isso, por exemplo, Rotina para o dia fazer um inteiro, quadro, rotina por turno, rotina, isso, hora de por brincar, hora de semana, estudar, hora de comer, hora de dormir, exatamente. porque eles não têm como E encontrar os coleguinhas. Aí eu quero já falar sobre o uso do smartphone, que a gente sempre criticou ele em demasia, o uso em demasia, e nesse momento ele se mostra como uma ferramenta importante, sempre com os cuidados que a gente precisa ter, né? justamente, né, nessa rotina, a gente pode colocar, por exemplo, a gente usa a nossa criatividade, né? Um quadro visual, mostrando o que vai fazer durante o dia, durante a semana. E aí vai dos pais usar a criatividade, por exemplo, no momento de acordar, de tomar café, né, de fazer uma atividade em família, o cinema, fazer pipoca, né? Enfim, colocar nessa rotina algumas coisas, inclusive o uso do eletrônico. Sabe? Porque hoje em dia não tem Fazer o como. cardápio da semana e fazer junto, né? Colocar as crianças para participarem, Isso, né? Isso é bem bacana também. isso é uma atividade riquíssima, riquíssima, porque a criança está como protagonista, ela tá participando desse momento, Boa isso que você falou, da entende? questão de colocar a criança como protagonista desse momento, você ajudando a organizar e mantendo a criança no controle, mas assim, não é nem no controle, mantendo a criança dentro desse processo como protagonista junto com você. Isso é incrível, Ela está essa dica. participando, porque é direito da criança, sabe, Maia? Ela é a vida dela. Então, é direito da criança que ela saiba o que está acontecendo, que ela entenda por que ela não está indo para a escola, por que ela não Sim. pode ir na casa do coleguinha, por que ela não pode ir no clube, no parquinho, E enfim. dizer É isso direito da abertamente, com criança. sinceridade, com honestidade, encontrando a forma de falar de acordo com cada idade, né? Isso que você está falando serve para todas Exatamente. as... Serve até que idade? Porque tem perguntas aqui sobre É, adolescentes. Eu sei que a nossa live é sobre crianças, já tem perguntas sobre adolescentes, sobre as crianças autistas. Já já a gente chega lá. Eu estou mapeando aqui para é, depois perguntar. Isso serve que você está tá. falando para crianças de que idade? Isso de colocar como Olha, protagonista, isso de estabelecer uma rotina. eu falo que todos nós, desde pequeno, nós somos protagonistas da nossa vida, né? Mas a gente precisa fazer adaptações, né? Por exemplo, Uhum. eu dou a dica, sempre que a gente precisa falar sobre algum tema difícil com uma criança, que a gente primeiro volte a perguntar a ela. Por exemplo, ela vem, mamãe, eu não tô indo para a escola por causa de um coronavírus. O que é isso? Então, é um tema muito difícil. Engraçado que Então, eu volto. O doutor Segundo está falando aqui que a filha deles, de 2 anos e 2 meses, ajuda a pôr e tirar a mesa. Virou uma tarefa que é dela. É bacana isso aqui. Que Aí, legal. Muito legal. segura aí o que você estava falando, porque eu te interrompi. Tá. O Thales, ele falou o seguinte, tem um filho de 4 anos e ele está cada vez mais próximo a mim, buscando, brincando, conversando. É um momento oportuno para ter esse respeito e dedicação ao filho. Olha que depoimentos legais, Que né? E o legal. Edu Muito continua legal. colaborando, obrigada, Edu. Ele diz que é trazer a escola nesse momento para dentro das nossas casas e depois lazer em família seria bem legal. Unir educação e lazer. E aí eu acrescento, com criatividade, né, para isso acontecer no ambiente É, de casa, né? Pode continuar, desculpa. exatamente. Então, assim, a gente precisa adaptar. Perguntar primeiro para ela, né? Por exemplo, Maria, certo, você ouviu falar sobre coronavírus. O que que você acha que é? Então, voltar a pergunta para ela, para a gente entender mais ou menos Qual é o o que ela nível de já conhece. entendimento, né? Isso. E aí, a partir daí, do que ela falar, eu consigo acrescentar e dizer que a gente vai precisar de muita coragem, que a gente vai precisar combater esse inimigo, e a gente é nossa responsabilidade para ajudar o mundo inteiro. E aí orientar essa criança que o coronavírus é um perigo sim, que para isso a gente precisa se proteger dentro da nossa casa.
até que ele vai embora, né? Porque a rotina dentro de casa, seguindo as recomendações, tem que se manter à distância, porque todos nós podemos estar com o vírus, mas ainda não ter manifestado, ou ter o vírus e só abrigar o vírus, né? Então, você é um hospedeiro do vírus, você transmite, mas você... Me lembra muito o soro positivo, né? Que tem muitos casos assim. Você tem o vírus, mas você não transmite. Então, tem vários casos. E essas rotinas de recomendações importantes é a distância, cada um com seu prato, tá? Cada um com seu copo. Não misturar roupas pessoais, toalhas. Isso a gente já faz de toalhas, mas algumas coisas são novas, né? Principalmente dependendo de como a sua casa, a casa de quem nos assiste, está sendo organizada, né? Ou era organizada para poder mudar, né? Tem uma pessoa que está falando uma coisa muito importante, que Pode falar. eu ia falar, e aí, como ela teve esse comentário, eu queria já é a começar Glau, né? sobre isso. A Glau F. Isso. Prado. Ela diz, minha filha está com crises de ansiedade, ela tem 9 anos e muito preocupada com tudo. Mesmo fazendo diversas atividades o dia inteiro. Ela está bem preocupada, a Glau. Como é que a gente pode ajudar a Glau, Sâmia? A ansiedade, Maia, a ansiedade é um sentimento muito natural nesse momento, tá? É um sentimento que todo mundo está sentindo, o mundo inteiro está sentindo isso. Essa ansiedade, um medo que vai acontecer. Se a gente não tivesse se sentindo assim, seria muito esquisito, né? Porque a ansiedade, ela é um mecanismo mesmo, como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? A gente está ansioso porque existe um perigo, e isso me protege, sabe? Por exemplo, agora, nesse momento, eu estou ansiosa. Por quê? Porque eu preciso estar em alerta para não falar besteira aqui, entende? Então, a mesma coisa é esse momento. Eu estou ansiosa com o coronavírus e é por isso que eu me protejo, é por isso que eu estou na minha casa, é por isso que eu estou cuidando da minha saúde e da minha família. Mas então, assim, as habilidades, imagina, Glau, as habilidades que devemos ter e não desenvolvemos porque não enfrentamos isso, não desenvolvemos as nossas habilidades essenciais como seres humanos porque a gente deixou um pouco isso passar, assim, e eu não estou falando só para as crises, né? Mas a gente um pouco se desenvolveu em tudo, como profissionais, né? Como empreendedores, a gente estudou, eu estou falando, claro, de uma parcela, porque tem várias parcelas. A gente está falando de famílias que são famílias que estão juntas. A gente não pode deixar de falar também de crianças que estão em outros contextos, né? Por exemplo, crianças em abrigos, crianças em orfanatos. Imagina essa quantidade de crianças. Porque a gente está falando de crianças num cenário ideal, que a criança, o papai, a mamãe, ou o papai, ou a avó, ou a mãe adotiva, tudo bem, mas essa criança tem um núcleo, independente do núcleo familiar. Imagina as crianças todas no orfanato. E a gente tem vários aqui, né? Em Teresina, mas no mundo. Imagina essas crianças todas juntas, você tendo que controlar com as recomendações e tudo. Então, assim, a gente não desenvolve, a gente não estava pronto. Nós não estávamos prontos. A gente já não estava para o que está sendo posto, por isso que o nome do meu projeto é Futuros Visíveis, até onde a gente pode alcançar e até onde a gente pode se preparar, né? Então, assim, e assim, como essa questão da ansiedade que a Glau colocou, é um ponto muito sensível, porque assim, se ele não ele já vai ser uma realidade para todo mundo. A gente não vai entrar numa zona de conforto em relação a isso, porque todo dia a gente tem um cenário novo e uma preocupação nova. Exatamente. E aí, Maia, eu acho que esse é um momento, sabe, não da gente ignorar essa ansiedade que a gente está sentindo, que todos nós estamos sentindo, mas é de senti-la mesmo, entender, certo? Estou acolhendo aqui minha ansiedade, eu sei que eu estou ansiosa e existe um motivo para isso. É porque está acontecendo tudo isso. Mas certo, o que eu posso fazer? Para lidar com que essa está dentro do ansiedade. meu controle? Exatamente. O que está dentro do meu controle? Né? Eu não posso fazer muita coisa lá fora, mas o que eu posso fazer aqui dentro da minha casa? Então, o que está dentro do meu controle? Cuidar da minha saúde, lavar as mãos, me hidratar, me alimentar bem, enfim, seguir todas as orientações médicas. Né? É isso que está dentro do meu controle.
E aí, lidar com essa ansiedade, a gente pode usar uma técnica de respiração, né? Prestar atenção na respiração. O que eu estou fazendo, né? Eu também estou nesse mecanismo, como todos nós. Pequenas coisas do dia, eu estou prestando atenção. Por exemplo, acabei de lavar meu cabelo. Né? Enquanto eu estava lavando o cabelo, eu estava vivendo o presente, no aqui e agora. Era o que Engraçado que o Alain de Botton, que é um filósofo que criou a School of Life na Inglaterra e que trouxe a School of Life, a Escola da Vida, para o Brasil há quase 7 anos, se eu não me engano, eu estava vendo uma palestra dele e ele falou assim, nós perdemos a capacidade de pensar. Sabe que assim, eu acho que quando a gente ressignifica, mesmo no caos que a gente está vivendo, mesmo diante do improvável, do que não sabemos, o exercício de ressignificar, ele pode ser muito lindo também. O que fizemos para chegar até aqui? Eu digo isso porque está até circulando uma palestra de 2015 do Bill Gates, que ele falava sobre a questão dos vírus. Ele hoje tem dedicado, ele e a mulher dele, a alcançar populações que são extremamente pobres, né, e que são muito mais vulneráveis do que todos nós. Os absolutamente vulneráveis em cenários escassos, né, de muita escassez. E ele falava sobre a questão. Então, assim, eu acho que é a gente imergir, essa imersão, ela é muito transformadora, ela é muito reveladora. Onde colocamos Deus na nossa vida, o que fizemos e o que não fizemos. Sabe essas listinhas assim que geralmente a gente faz no final do ano e agora a gente vai ter que fazer para a vida, porque vai mudar tudo, Sâmia. Né? Sim, com certeza. E, Maia, achei muito interessante isso que você falou. E assim, voltando para os pais, isso que você está dizendo, por exemplo, como eu, pai, eu, mãe, eu responsável pela minha criança, estou me sentindo diante do que tá acontecendo. Né? Então, é muito importante que a gente mantenha a calma, né? E a gente entenda que o que está acontecendo é uma crise e que ela vai passar. Tá? E ela já nos impacta e a gente tem que entender e começar a perceber o significado disso. Né? Você falou de lavar o cabelo, outras pessoas vão ver outras coisas, outras pessoas com mais tempo. Por exemplo, o Hernando está dizendo aqui, é um desafio esse comportamento, porque ele está falando, o Hernando, que ninguém estava preparado para esse distanciamento obrigatório. E, na verdade, a gente estava distante de outras coisas essenciais. Eu não estou aqui, gente, passando um filtro no que está acontecendo. Ao contrário. Acho que é hora de se revelar, né? Mais revelador do que está acontecendo impossível. Mas, assim, orientar isso. E as crianças com ansiedade, os adolescentes, Sâmia, eu sei que você trabalha com crianças, mas quem trabalha com crianças e trabalha com psicologia alcança outras idades. Tem uma pergunta aqui da Patrícia sobre os adolescentes. Ela disse que está enlouquecendo. Ela está diante de uma situação que ela não sabe o que fazer. Alguma dica para ela? Sim, olha só, então é perceber o que está acontecendo nesse momento, sabe? E o que você pode fazer para que esse momento seja mais proveitoso para você. Primeira dica que eu tenho, Maia, eu já fiz isso, é diminuir esse excesso de informações, que muitas vezes aumentam muito esse quadro de ansiedade. Né? O tempo inteiro eu estou lá apertando o F5, apertando o F5. Quantos casos de coronavírus está tendo? E aí vai aumentando. O que eu fiz? Eu estabeleci um horário para olhar as notícias. Você é uma privilegiada. Eu, como jornalista, com várias frentes que estou atuando, é live, é ao vivo na Meio Norte. São coletivos que eu criei para mapear inovações e tecnologias. São equipes remotas, né, de assessoria corporativa. Você pode fazer isso. Quem pode, gente, aproveite, porque essa é uma boa dica. É muito importante, porque isso, sabe, calma. Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil, mas eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer é estar na minha casa. Eu estou na minha casa, né? Então, eu estabeleci um horário para olhar as redes sociais e olhar mesmo as notícias do mundo. Porque a gente não pode estar alienado do que está acontecendo, né, Sim, Maia? sim, até para a gente se cuidar, né? Inclusive a Manu Araújo está falando aqui, sim, é hora de não romantizar o isolamento. A gente não pode romantizar. Por isso que eu digo assim, a gente tem que perceber a realidade, é o que você está falando. Viver a realidade e dizer
qual é a minha parte que me cabe a essa altura. O que está acontecendo? isso E mesmo. viver um dia atrás do outro e procurando fazer a nossa parte, né? Assim, acho que Sim, quando você fala assim de tipo, o que que eu posso fazer? O que que cabe a mim? Isso é muito bacana. Eu espero que tenha te ajudado, Glau. A minha ajudou bastante. Mesmo não sendo qual criança, o mas meu eu tenho uma papel aqui? sobrinha. Maia, e aí é um momento muito desafiador. Imagina os pais, agora eles estão trabalhando em home office, não contam mais com a ajuda de babás, de tias, de avós, Bem e lembrado. aí estão todas as crianças aqui. A gente não está de férias, então não tem colônia de férias, não tem clube, não tem festinha, não tem nada. Então é em Sim. casa. Então o que a E gente pode não é fazer em colônia de casa? férias, não é shopping, não é nada. Então, gente, tem que explicar, É né? E exatamente as isso. crianças Então, com hiperatividade, com dificuldade de manter a atenção por mais tempo, crianças que uhum, apresentam algum quadro de desenvolvimento atípico dentro do espectro autista, as crianças hiperativas, as crianças que precisam da nossa atenção especial. Vamos falar sobre elas. vamos sim. Essas crianças, né, a grande maioria, elas participam, né, de alguma terapia, né, tem fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, e aí tudo isso mudou, né? As crianças autistas, por exemplo, elas têm um fator estruturante muito grande que é a rotina. Então, quando alguma coisa foge da rotina delas, acaba que desestrutura, elas ficam desorganizadas, né? E aí, o que que a gente pode fazer? Os Uhum, pais, eles precisam usar mesmo essa questão da rotina como um fator estruturante para ajudar essas crianças a se organizar, né? uhum, Então, é conversar com essa criança. O que que tem aqui, né, na internet? É muito legal, eu já dei uma pesquisada de cartilhas para conversar com as crianças autistas e com hiperatividade, enfim, algum desenvolvimento atípico, sobre o coronavírus, né? Então, tem imagens, histórias sociais, alguma coisa para a criança compreender o que uhum. está acontecendo. Por que que ela não vai mais para a natação? Por que que ela não vai mais para o judô, para as terapias, Exclusivo sabe? para as E crianças aí, autistas? Essas tem na cartas. internet, é só colocar lá, cartilha de comunicação sobre coronavírus para crianças autistas. Muito Né? legal. E aí Você é me manda muito depois para eu bom. compartilhar com o pessoal também? Tá. Mando sim. O pai pode imprimir, a criança pode pintar, desenhar, E né? E o tem, pai gente, vai tem o comunicar. PicArt, que se você não tiver uma época, pessoa, como que eu vou imprimir que eu não tenho impressora em casa? Impressora é uma coisa que não é como uma xícara de Uhum. café, que todo mundo tem. É Mas assim, verdade. tem alguns aplicativos como o PicArt que você pode utilizar, entendeu? Para pintar. Ou então você olha, você pode até, de repente, estou dando uma sugestão. Não tenho crianças em Uhum. casa, mas assim, você desenha, se você não tiver dificuldade com esses aplicativos que pintam, porque tem várias coisas gratuitas, né? Eu tenho certeza que os pais estão ligados nisso. Então, assim, você pode desenhar e aí num papel. Acho que até que essa interatividade começa a partir do desenho antes de pintar, né? Olha que Talvez, né? maravilha, Pois né? é, eu estava pensando sobre Exatamente. isso. Porque, assim, a rotina, para quem tem espectro de autismo, em especial a criança, e eu estou falando porque eu li, eu não sou um especialista, é um fator muito importante, muito relevante dentro da rotina de quem é autista, da rotina organizacional psíquica dele, né? Então, isso está tudo. É Muito. possível organizar essa rotina dentro desse cenário e mais dicas para a gente. Sim. É possível fazer, por exemplo, dicas visuais, sabe? Para mostrar Uhum, para a criança o que que é hora. É hora de quê? Maia, uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para todos os pais, né, é uhum, sobre a questão do eletrônico, do uso do eletrônico, principalmente para as crianças com algum desenvolvimento atípico. Por uhum. quê? Porque é mais confortável a gente dar um celular, dar um smartphone e a criança tem livre acesso, ela consegue mexer em tudo que a Sim. gente imaginar, né? E aí é muito importante que a gente não disponibilize o tempo inteiro, né, grande parte do dia da criança, esse smartphone. Por quê? Porque o que que vai acontecer, né? Isso tudo vai acabar e a criança ela vai voltar para a vida real. E vai Uhum. ser muito complicado para tirar esse eletrônico dela novamente, sabe? Porque ela está Sim. tão habituada, aquilo virou uma coisa tão Virou forte uma que vai ser rotina muito. que a gente estava falando, Virou uma né? rotina. Uhum. Exatamente. Então, vale colocar um quadro de rotina. Botar. Você faz um desenho ou palavras para as crianças que já sabem ler, por exemplo.
de que é hora disso, hora daquilo. Para as crianças que são não verbais, as crianças que não falam, pode usar o PEX, né? E aí vai a orientação dos terapeutas, né? Eu sou psicóloga clínica, né, de adulto jovem e adulto. Eu estou fazendo terapia, sim, online. Uhum. Mas já as crianças com autismo não têm essa oportunidade, né? Não dá para fazer uma terapia online com crianças com autismo. Sim, Precisa ser presencial. sim. Então, uma dica que fica é você buscar orientação dos terapeutas assim, sabe? Uhum, Um uhum. treinamento parental do que está acontecendo no aqui e agora, né? Nessa crise que a gente está vivendo. Qual a orientação que o terapeuta do seu filho te dá para que atividades ele pode fazer de acordo com o que ele consegue, sabe? É, As porque o limitações que ele terapeuta vai tem. conhecer profundamente qual é a situação, porque é um paciente do terapeuta, é ele que atende, né? Então você está dando dicas, mas está fazendo Exatamente. recomendações importantes. Procure o terapeuta e E, veja o que tem funcionado com seu filho, se seu filho tiver espectro de autismo, né? Algum espectro de autismo. E os superativos, os super. Meu Deus, como é, manter essa muita criança? energia, É né? muita Essa, energia. Criança já tem muita. E energia, né? assim, exatamente. E com o diagnóstico de TDAH, é um desafio dobrado, né? E eu seguro aqui na minha mão, mãe, pai, que tá nessa situação. É muito difícil, mas existem algumas possibilidades que a gente pode fazer, né? Por exemplo, colocar essa criança para participar desses momentos de casa, né? Uma outra coisa é aproveitar esse momento para estabelecer essa rotina, como a gente está falando, mas também de mostrar para a criança o quanto de coisas que ela consegue fazer, né? De você tá lá cozinhando, tá fazendo alguma coisa, colocar essa criança para participar desse momento, para que Uhum. ela participe, para que ela se regule, né? Isso vai dar Sim. uma regulada Isso para na os sua criança, né? esperativos, né? É para todos, mas Isso, em especial para para os todas as hiperativos. crianças, em especial. E quem tem déficit de Exatamente. atenção? Também, A mesma também, né? coisa. Tudo isso ajuda muito, a mesma coisa. Algumas coisas que a gente pode fazer é dar horários para as tarefas, para as brincadeiras, algumas coisas para a criança fazer, e também para fazer algumas coisas escolares, pedagógicas, sabe, Maia? Para Uhum. que a criança ainda continue nessa rotina de fazer algum desenho, escrever um nome, né? E para que quando ela volte para a escola, ela É. não esteja tão. Agora vamos falar. É, a maioria das pessoas, as crianças vão entrar com uma semana já sem aula, né? Na maioria das escolas, É, porque exatamente. o governador aqui decretou férias nas escolas públicas, na segunda já não teve, foi toda essa semana. Então a gente está falando, as escolas particulares também, a gente está falando de uma semana que vai completar agora, a partir de amanhã, a partir de terça. Uhum. E 40 dias? E 2 meses? O Muito tempo, desafio né, da Maia? criatividade, né? Talvez, Exatamente. talvez além da questão das atividades, eles serem protagonistas de que outras coisas? Porque essas crianças nunca ficaram tanto tempo em casa. Eu acho que, por Muito enquanto, tempo. muitas dicas vão funcionar e vão continuar funcionando dependendo da criança, dependendo de como está sendo posto para ela. Tudo é muito pessoal, né? Tudo é como a família está organizada, depende da criança também, de como essa criança é. A gente está sendo aqui alguns tipos, né? Mas depois disso, vai Uhum. continuar funcionando? Qual seria a dica? Já estou me antecipando, porque eu Porque defendo a gente não sabe o que vai o acontecer, preditivo né, e a Maia? A gente não prevenção. sabe. É. Eu fiz até uma listinha aqui, Maia, de algumas coisas para a família fazer juntas. Pois me diga. Sabe? A família fazer todo mundo junto, Nos né? diga, na Algumas verdade. coisas criativas, né? Algumas coisas criativas que a gente pode fazer. Por exemplo, para estimular essa questão do contato, da família, do carinho e tudo mais, pode fazer uma massagem nos pés, né? Relaxante antes de dormir, para que a criança compreenda que aquela hora é hora de dormir. Colocar uma música, fazer uma técnica de respiração. Tem a yoga infantil, que dá para fazer, coloca no YouTube lá, yoga infantil, alguma coisa,
que a família toda faz, para que a criança ela já vá se acalmando para a Ensinar hora a de meditar dormir. desde cedo, que a gente só aprende quando Ensinar a se estressa em meditar, adulto, a maioria. isso, né? E fazer, por exemplo, ter um espaço da casa, um espaço da bagunça, sabe? Um espaço que a criança ela possa fazer bagunça, ela possa pintar, fazer sujeira, né? Estimular a atividade de pintura, desenho, de diferentes riscadores, tinta, enfim, sabe? Talvez transformar cada Outra. espaço da casa em coisas diferentes, mesmo que seja bem pequeno. Tem como você Uhum, fazer isso de uma forma criativa. Se você mora dá bem pequeno, sim, pega um cabo de vassoura e dá. delimita no chão. Esse aqui vai ser o espaço da Isso. bagunça, esse aqui vai ser o de pensar, vamos pensar juntos, esse vai ser o de dormir, esse vai ser... Porque a gente vai se habituando, né? O ser humano tem essa capacidade incrível de se adaptar. As crianças também? Isso. As Não que crianças as crianças também, são elas também seres conseguem. humanos, mas as crianças particularmente têm essa habilidade de se adaptarem? Sim, todos nós temos essa habilidade, inclusive as crianças, né? Elas têm uma dificuldade maior, até pela etapa de desenvolvimento que ela está, que ela precisa de mais, que ela tem Uhum, mais energia, ela tem mais dificuldade de se concentrar nas tarefas e tudo mais, mas elas conseguem sim se adaptar. Com uma adaptação escolar, por exemplo, demora, mas elas conseguem entender que aquele ali é um horário uhum. de ir para a escola, que depois ele vai embora, apesar do choro, enfim. A criança, ela consegue também, mas a gente precisa do fator rotina, né? Sim, Que a não dá para rotina a é gente super importante para tentar. fazer essa adaptação ser eficiente, independente do prazo em que vamos precisar ficar em casa. Né? E aí tem várias Isso, coisas aqui, a exatamente. gente já está quase no final, nossa, já estamos com 38 minutos. Vamos lá. A Clara, ela disse uma coisa bem bacana. Ela disse, talvez esse seja o grande momento para os pais de crianças com TDAH se envolverem de fato com as crianças. Brincar, rolar, dançar, ajudar nas atividades. É bacana isso de ver como uma oportunidade. Aí o Thaleson disse o seguinte, a utilização do celular se tornou um aliado nessa quarentena para as crianças. Qual aplicativo educativo ou canal para crianças? Nossa, Thales, tem muitos, Thaleson. Ótimo, tem muito. E, Tem Maia, eu posso muitos. fazer uma listinha, depois te passo, tá bom? Pra Sim, gente e aí eu compartilhar. coloco Tem lá muita e coisa aí legal. boto o seu nome, Uhum, marco você e tudo. A gente tem muitos, mas a gente vai mandar para certo. você. Aí Tem, tem a, sim. a Carla, ela disse, a todo momento invento uma atividade para o meu filho, desenhos, lemos livros, fazemos pães, bolos, assiste um filme comigo. A escola dele virou uma série de atividades para as tarefas, que bom. A Delite, nossa, a Delite está aqui, que audiência incrível, né? Não só da Ai, que Delite, mas de todos legal. vocês. Parabéns, Samia e Maia, pela excelente escolha do tema. Obrigada, Delite. Aí, muitos elogios a você. O Irã também dando parabéns pelos esclarecimentos, pela a escolha do nosso tema. O Lima, ele disse, eu sou estudante, eu gostaria de saber como ter motivação para estudar em casa mesmo. Querido, Nossa. estudar é um privilégio, Lima. A aprendizagem com estudar é a gente exercitar as nossas habilidades cognitivas. Eu vou falar da minha parte, o que eu acho que é estudar. Estudar é desvendar, é descobrir, são possibilidades. E isso, quando você entende isso, e eu sei que cada um de nós temos a nossa limitação, porque a gente está habituado a estudar na biblioteca, ou estudar na escola, ou estudar, e estando em casa, acho que a dica de como você ressignificar isso eu deixo com a Sâmia, porque ela que é especialista, eu só dei minha opinião. Você pode, né, estipular um espaço silencioso. Eu sei que em casa, aqui em casa, minha casa pequenininha, tem uma galera aqui, né? Então, é natural que aconteça, né, os barulhos, enfim. Sim. Mas é muito importante fazer combinados, né? Por exemplo, Entra para num vir para cá, acordo. eu combinei, olha, gente, vamos lá, vocês A precisam Sâmia fazer trancou todo mundo silêncio, num desligar quarto e tá com a chave aí. É isso e brincadeira, fazer gente. combinados, acordos, né? Sim, é a É mesma muito coisa na natural isso Nayara. Então, acontecer. arrume um ambiente, desse ambiente a cara e crie a atmosfera que você precisa para estudar. Qual é a atmosfera do lugar que você costuma estudar? Traz ela para dentro da tua casa, né? Talvez seja uma boa ideia, né? Isso. Aí, E aí, o outro. sim, pode falar, desculpa.
Pode falar. Tá. Uma outra coisa também, Maia, é, por exemplo, aproveitar esse tempo de quarentena para você se planejar, colocar as coisas no papel. Quando isso tudo acabar, o que que você vai fazer, né? Não é? Eu já fiz várias listas aqui do que eu vou fazer quando isso tudo acabar. Sim, Isso, sim, isso sim, porque vai é acabar, gente. Está nas mãos de Deus, vai acabar esse negócio. Vai acabar. A gente tem que fazer a nossa parte com as recomendações, exatamente. achatar essa curva. Eu acho que até o momento da gente falar sobre isso já já, para dar essas dicas, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas o que é melhor vai se adaptar a essas mudanças. Aí uma falou, sou babá, doméstica, devo continuar indo trabalhar? Kátia, senta com a pessoa que te contratou, né? E aí conversa com ela sobre isso, exponha suas vulnerabilidades, converse com ela e entre num acordo, porque é o momento em que as pessoas estão optando por fazerem suas atividades. A gente não pode dar essa opinião porque a gente não conhece as realidades. Então a maioria está fazendo Exatamente. assim, mas sem dúvida, gente, é o diálogo. Agora é hora de abrir o Isso. coração, de dizer não quero, não posso, não tenho cabeça de ficar, ou ok, eu vou ficar e vou lhe ajudar. É o momento da empatia, conversa isso, é o momento de diálogo, não é? Então, assim, as recomendações é para as pessoas não saírem e quem está saindo preocupado. E tem gente que está saindo e não está nem aí, não está nem sabendo o que está acontecendo. Eu fico impressionada com isso, porque a mídia, o mundo, a gente não está falando de Teresina do Brasil, o mundo só fala sobre isso e as pessoas teimam em ficarem alienadas em relação a isso, né? Então, assim, é o Por isso a gente diálogo. não pode romantizar esse momento. Essa pergunta você tem que fazer a quem contratou você. Você acha que eu preciso vir realmente? Eu preciso do dinheiro, e você precisa de mim. Vamos entrar num acordo aí? Eu não sei, sabe? Não é, Sam, eu acho que é muito delicado, né? Acho que tem que sentar e conversar. Depende de cada família, de cada contexto, E né? aí, Como você aí disse, a é o família diálogo. vai chegar para você e vai conversar, aí você vai conversar com a família. Enfim, é um diálogo, gente. É um diálogo, tá bom? Outra coisa, difícil toda essa situação, muita oração e a gente ponderar sobre as nossas ações, a Glau. É hora de não romantizar a Manu. Esse momento é super oportuno para que possamos olhar para dentro. A Coimbra, Ju Coimbra, né? Muita gente em casa, os call center a 100. Como está sendo um desafio esse comportamento, ninguém estava preparado para isso, né? Para esse distanciamento. Nossa, muita gente. Sou pedagoga, mas sofro muito porque não estou ajudando do jeito que gostaria. A Glau, que tem uma filha que está com esse problema de ansiedade, Glau, é a hora da gente rever quais são as nossas habilidades e como elas podem ser postas de modo remoto. E não interessa se você vai alcançar uma pessoa, a sua filha. Não interessa se você vai alcançar outras pessoas, conversando com elas remotamente. Né? Eu lembro que quando eu Vamos comecei a trabalhar fazer, a quando eu resiliência, né, comecei a Mari? fazer TV, eu dizia assim, meu Deus, se tiver uma pessoa me assistindo de 1 milhão, eu quero sempre ser comprometida, sempre com consistência, com verdade. E vai indo, o alcance ele se dá de modo exponencial, às vezes no campo do que você realmente conseguiu modificar, não da quantidade de pessoas. O alcance exponencial ele se dá muito no campo da qualidade também de que você conseguiu alcançar, não é, Sâmia? É muito isso. Sâmia, já vamos encerrar. Acho que vamos ter que fazer outras, porque perguntas de outras Ah, idades, né? Gente, a gente espera ter será que eu posso ajudado. só... Deixa Pode eu só tudo. falar algumas outras Tá, dicas fala. que eu gostei tanto, eu vi na internet, só pra gente encerrar, Sim, né, claro, Maia? claro, claro. Uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, um apartamento bem pequeno, os pais pegaram umas fitas e colocaram uma pista na casa inteira. Desde o quarto da criança, passando pela cozinha, Sim. passando... Enfim, aí a criança vai brincando de carro no apartamento inteiro. Você pode dar para a criança cuidar dos animais, ter essa rotina de cuidado com a sua casa, cuidado, né, com o seu Se você quarto, com tem um seus brinquedos, pet, os né? animais. É verdade. Isso. Tem o tempo de eletrônico, né? O menos possível. Uhum. Receitas, brincadeiras antigas. É o tempo de você resgatar aquelas brincadeiras de quando você era criança. Olha que delícia, Sim, né? sim. Teatro, brincar de teatro, de mímica, de show de talentos, aquela brincadeira, né, que a criança vai lá, faz uma apresentação para a família inteira, brincar de cinema, de acampamento. Tem o fit dance. Você sabia, Maia, que tem o fit dance infantil?
Não, É, não. tem o Fit, Vocês tem sabiam, o Fit pessoal? Dance infantil. Não, não Você coloca sabia. lá no YouTube, é bem legal, nas músicas que as crianças gostam, né? Sim, Tem sim. caça ao tesouro, você esconde alguma coisa, vai deixando dicas na casa, e você vai se adaptando. Esse é o momento mesmo de trabalhar a nossa criatividade, o nosso ajustamento, né? E a resiliência, mais. Sim. Outra coisa que eu queria dar uma dica para vocês nesse final da nossa live é ensine seu filho a falar com Deus. Tenha um momento de oração em família. Acho que é muito bacana essa conexão com o sagrado. E o sagrado é Deus. E Deus é um só. E a gente não está falando de religião, né? Eu costumo dizer que a gente é o que a gente professa. Eu abri dizendo isso e queria encerrar dizendo isso. É o momento da gente imergir em nós mesmos e a gente também se conhecer. É um momento de autoconhecimento, de convívio em família, de ressignificar e da gente fazer uma sintonia com a batida perfeita com Deus. Pode acreditar nisso, com certeza. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me enviar aqui no meu Insta, no privado. Aproveitando lá, a gente vai compartilhar a nossa live no YouTube e a gente também vai depois distribuir para todo mundo. Né? A Sâmia também. Vocês podem deixar perguntas no privado, no aberto, dentro do banner que a gente postou lá, e aí eu vou encaminhar a Sâmia. E a Sâmia vai, se você coloca o seu perfil para a Sâmia responder você, tá bom? Eu posso fazer isso, né, Sâmia? Posso, né? Pode! Acho que a Eu gente vou respondeu compartilhar o que eu todo estou mundo. devendo, viu? Pronto, que é a lista lá pro rapaz que eu esqueci, que ele perguntou, né, de coisas para fazer com crianças. Gente, amanhã eu tenho uma live com Ney Paranaguá, professor e sócio da Meida Health, que é uma empresa de atuação nacional que trabalha com tecnologia. Ele vai falar sobre aprendizados e oportunidades em tech com o mundo em Covid-19. Na quarta-feira eu tenho Eliane Pierotti, doutora em educação, como adotar metodologias ativas no ensino que vai virar à distância em alguma camada, já foi autorizado pelo MEC para as universidades, né, para o ensino superior, para as faculdades. E aí a gente vai fazendo. Mandem sugestões, me sigam. Sigam aquilo que para vocês faz sentido. Eu gostaria muito que vocês me seguissem, porque eu estou compartilhando também outras coisas de hospitais que estão precisando. Eu estou em contato com alguns médicos, diretores de hospitais, o Hospital Infantil Lucídio Portela, o Hospital São Marcos, outros hospitais, e passei o dia postando. Eu nunca trabalhei tanto, mas eu nunca me senti tão útil. É muito bacana Parabéns. você poder colocar o seu talento, os seus dons dados por Deus a serviço disso, porque se depende de Deus e depende dele, acho que os dons ele que nos dotou, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, inclusive bíblico. Pois é. Então, assim, sigam lá para ver o que vocês podem ajudar, tá bom? Eu também criei um coletivo sobre inovação e tecnologia, com ecossistemas inovadores e de tecnologia. A gente está levantando várias coisas de softwares. Um amigo me disse hoje, eu me emocionei, ele falou assim: Maia, você acordou, sacolejou os ecossistemas de inovação. Mas eu disse, não, eu só tive a ideia. Na verdade, quem vai fazer é vocês. Eu gosto de ligar os pontos, eu gosto de ligar. Ó, tá aí a Sâmia, eu entendo o que de psicologia para crianças? Só a minha prática, como a maioria das pessoas que entrou aqui, né? Sâmia, muito obrigada pelo seu tempo precioso, tá bom? Pela atenção de todo mundo que ficou aqui. E a gente vai se falando, né? Obrigada, gente. Obrigada. Beijos enormes. Tá bom. Obrigada, querida. Tchau.